Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, eu quero saudar os meus queridos e amados irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Tira Dúvidas da Rádio Viva FM Light. Você pode estar mandando a sua dúvida através de duas maneiras. Você pode mandar através do e-mail, como também através do nosso WhatsApp. O WhatsApp, o DDD é 27 98181 2929. Vou repetir. O WhatsApp da rádio, o DDD é 27 98181 2929, ou então também através do nosso e-mail vivafmlight@gmail.com. Light se escreve L-I-G-H-T e light quer dizer luz. Amém? Queridos, nós recebemos aqui, nós vamos fazer um tira dúvidas no dia de hoje, unindo duas perguntas porque elas estão muito próximas e são muito interessantes para a nossa caminhada cristã, e isso vai gerar uma consequência em relação à nossa eternidade. Vou ler as duas perguntas na íntegra, para que os irmãos possam entender. Se eu pequei contra alguém e não pedi perdão, vou entrar no céu? A outra pergunta. Estou magoada com uma pessoa. Se eu não perdoá-la e não pedir perdão, vou ser salvo? Vejo, meus irmãos, que essas duas perguntas elas estão intimamente ligadas e são de duas pessoas diferentes, mas vamos trazer então a resposta das duas perguntas numa só. Vamos, irmãos, inicialmente para a palavra do Senhor. Vamos para Mateus 6, versículo 12. Mateus 6 vai trazer muitas considerações e dentro de Mateus 6 nós temos a oração do Pai Nosso, uma oração conhecida no mundo inteiro. Mas a palavra do Senhor vai nos trazer uma consideração sobre esse assunto. Mateus 6,12, na versão King James, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Veja, meus irmãos, que a oração do Pai Nosso é uma oração que você faz a Deus e você está dizendo no versículo 12, Deus, me perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo outras pessoas. Em suma, nós estamos dizendo para Deus, Deus, me trata da mesma forma como eu tenho tratado outras pessoas. Então, meus irmãos, aqui já está algo muito poderoso para as nossas vidas no que tange a questão do meu relacionamento com outras pessoas. Eu estou dizendo para Deus, Deus, me perdoa como eu tenho perdoado. E agora, meus irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração. De fato, no meu coração, eu tenho liberado perdão, eu tenho perdoado. Porque estou dizendo aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Eu quero ler ainda com os amados irmãos este mesmo versículo na versão judaica. Na versão judaica vai explicar mais a fundo ainda, diz assim, perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Na versão judaica ela explica melhor ainda, ela diz, perdoa aquilo que fizemos de errado, assim como nós perdoamos outras pessoas que fizeram coisas erradas contra as nossas vidas. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela traz essa consideração de nós pedirmos perdão e de nós perdoarmos. Mas existe uma ressalva aqui que eu preciso trazer para os amados irmãos.
Muito importante essa consideração, para que nós possamos de fato perdoar. Irmãos, perdão, liberar perdão é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão. Eu decido perdoar. Assim como Deus, na sua eternidade, pelo grande amor, pela misericórdia que Ele tem sobre as nossas vidas, Ele decidiu nos perdoar. Pastor, é muito difícil porque eu passei por muitas coisas difíceis durante a minha vida. Meus irmãos, existem realmente muitas situações difíceis na vida que muitos irmãos passaram. Às vezes foi quando eram crianças, adolescentes, jovens, muitas questões, realmente muitas questões difíceis. Mas, meus irmãos, a Bíblia ela não traz em nenhum momento, se for esta situação, você não deve perdoar, ou esta situação você não precisa perdoar. Não, em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia diz, perdoe. Perdão é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão, você decide perdoar. E você vai clamar a Deus, você vai pedir ajuda ao Espírito Santo, para que verdadeiramente isso seja no teu coração algo verdadeiro. O coração, nós precisamos sondar, meus irmãos, através do Espírito Santo, o nosso coração. Por isso que Davi ele vai dizer, Senhor, sonda o meu coração para verificar se há em mim algum caminho mau ou alguma coisa má. Davi ele vai pedir isso para Deus. Então nós precisamos pedir, Senhor, será que no meu coração eu perdoei a tudo e a todos, todas as situações que nos envolveram? Será que de fato eu liberei perdão? Ou será que lá no meu coração, no canto do meu coração, tem coisas que eu não perdoo? Meus irmãos, nós temos relatos de pessoas no leito de morte, a um passo de tomar uma decisão, se vão morar eternamente com Deus ou eternamente com Deus, pessoas falarem o seguinte, eu não perdoo. No leito de morte, a um passo de partir, dizendo assim, eu não perdoo. Agora eu quero trazer para todos nós aqui o entendimento das implicações se nós não perdoarmos. O Senhor Jesus, ele vai explicar ainda, meus irmãos, logo depois do Pai Nosso, você pode olhar na sua Bíblia, em Mateus 6, versículo 14. O Senhor Jesus, ele explica essa questão. E isso é importante, meus irmãos, de nós olharmos a explicação do Senhor Jesus. No versículo 14, ele diz assim, pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, veja aqui, meus irmãos, toda vez que a Bíblia fala uma palavra, entretanto, portanto, nós precisamos redobrar a nossa atenção. E aqui diz assim, entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vejam só, meus amados irmãos, existe uma condição de Deus. Porque, irmãos, qual é o objetivo de nós orarmos? É pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, porque nós falhamos diante de Deus todos os dias. Qual é o objetivo, meus irmãos, de nós irmos à igreja? É pedir perdão. Mas a Bíblia ela traz algo muito importante. A Bíblia diz, meus amados irmãos, se você não perdoar, você não recebe o perdão de Deus. Então, se você quer o perdão de Deus na tua vida, primeiro você precisa liberar perdão. Mas, pastor, eu passei por tantas coisas difíceis. Pastor, você não sabe o que fizeram na minha vida. Porventura, o que as pessoas fizeram nas nossas vidas, na minha vida também, meus irmãos, na vida de muitos irmãos. Porventura, isso é maior do que os nossos crimes que nós cometemos contra Deus?
Irmãos, nós somos criminosos na presença de Deus. Nós somos criminosos. Vejam só, meus irmãos, só pelo fato de nós não liberarmos perdão diante de alguém, nós estamos alimentando ódio. E o ódio, segundo a palavra de Deus, segundo as palavras do Senhor Jesus, e também depois nas cartas de João, vão dizer que nós somos assassinos. E quando nós vamos lá para Apocalipse 22, a palavra do Senhor diz que não entrarão no reino os assassinos. Então eu me torno um assassino pelo fato de odiar uma pessoa. Então, meus irmãos, nós precisamos de fato liberar perdão para recebermos o perdão e sermos salvos. Então, eu perdoo, recebo o perdão de Deus para ser salvo. Isso é uma condição da palavra do Senhor. Eu quero ir mais além, meus irmãos. Mateus 5, vamos voltar um capítulo. Mateus 5, o Senhor Jesus... Irmãos, Mateus 5, 6 e 7 orienta os irmãos a ler com muita calma, não tenham pressa, passo a passo, mesmo que você demore um mês para ler Mateus 5, 6 e 7, mas meditando da profundidade que o Senhor Jesus ele ministra nesses 3 capítulos. Mateus 5, 21 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Vejam, meus irmãos, que isso aqui era do tempo da lei. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz assim, no 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Jesus ele vai dizer no versículo 21, quem cometia um assassinato literal, estaria sujeito ao juízo. Realmente, tirar a vida de uma pessoa. Jesus estava falando isso. Antigamente, quem assassinava alguém, quem matava alguém, estaria sujeito ao juízo. Mas Jesus ele vai agravar essa situação. Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao juízo. A ira, meus irmãos, gera ódio, e o ódio nós nos tornamos assassinos na presença de Deus. Só pelo fato de nós nutrirmos ódio, nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus. Vamos continuar. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. A palavra racá quer dizer louco. Quantas e quantas pessoas chamam outras pessoas de louco? Esse aí é um louco. Só que a Bíblia diz, qualquer que chamar seu irmão de louco será levado ao tribunal. Que tribunal? O tribunal de Deus. Vejam, meus irmãos, que o Senhor, ele coloca de uma necessidade de nós termos bons relacionamentos com todas as pessoas. Por isso que a palavra em Hebreus vai dizer que nós precisamos viver em paz com todos. Não é alguns, é com todos. Independente, meus irmãos, do que estejam fazendo contra nós. Por exemplo, meus queridos irmãos, hoje está acontecendo um verdadeiro massacre de irmãos na Nigéria. Nossos irmãos estão com a única arma disponível, chamada oração. Eles não estão pegando em armas e combatendo. Eles estão orando. Eles estão orando. Estão entregando verdadeiramente as suas vidas em testemunho ao Senhor Jesus, em testemunho ao reino. Não estão negando o Senhor. Estão perdendo a vida, mas estão partindo para a glória na presença de Deus. E a palavra diz mais, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Quantas e quantas pessoas nós ouvimos dizer, olha, esse aí é um idiota. Só que a Bíblia, ela é muito clara. Ela diz, pelo fato de você chamar alguém de idiota, você estará sujeito ao fogo do inferno.
Percebam bem, meus irmãos, a gravidade disso. Se nós nutrirmos na nossa vida ódio, ou só pelo fato de nós falarmos, meus irmãos, falarmos, às vezes, numa discussão, alguma coisa, você chama alguém, olha, você é um idiota. A palavra diz, se você chamar alguém de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Vamos mais longe. Isso aqui agora, meus irmãos, vai falar de culto. Você prestar um culto a Deus. Olha só o que diz o versículo 23 de Mateus 5. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-se com teu irmão, e depois volte e apresente a tua oferta. Esses dois versículos aqui, meus irmãos, falam de culto. Em suma, Deus está dizendo, você está trazendo na minha presença uma oferta. A maior oferta que nós podemos dar a Deus chama-se coração. A maior oferta. E Deus está dizendo, você está vindo à minha presença para me trazer uma oferta. Mas tem algo no teu coração contra alguém. O Deus diz, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois voltando apresente a tua oferta. Meus irmãos, Deus não aceita oferta com coração sujo. Quando eu tenho algo contra alguém, o meu coração ele está sujo, está imundo. E Deus está dizendo, eu não aceito a tua oferta por causa do teu coração sujo. Então eu preciso me reconciliar, eu preciso perdoar, eu preciso também pedir perdão. Meus irmãos, isso deve ser uma prática na nossa vida. Eu quero dizer aqui aos cônjuges, peçam perdão e liberem perdão. Existem muitas situações que as pessoas ficam segurando no coração anos e anos. Mas libere perdão e sonde o teu coração para verificar se não tem nada no teu coração contra alguém. Então, libere perdão, diz a palavra do Senhor. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, depois voltando, apresente a tua oferta. E às vezes, meu amado irmão, você não tem condições de encontrar mais aquela pessoa. Não tem contato, ou quem sabe até mesmo aquela pessoa já partiu para a eternidade. Então, nesse caso, meu amado irmão, libere perdão no teu coração diante de Deus. Peça perdão a Deus por essa situação que você ainda está segurando o teu coração, que ainda está no teu coração, mas você precisa estar com o coração limpo para que você possa receber o perdão de Deus. Meus irmãos, vamos mais longe, vamos avançar um pouco mais. Existe um outro versículo em Marcos 11, 25 e 26, muito poderoso. Deus ele manda, Deus ele orienta você interromper a oração para resolver um conflito, resolver uma situação contra uma pessoa, e depois continuar a oração. Vejam só o que diz Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, isso aqui no momento da oração, seja lá no teu quarto, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Vejam, meus irmãos, como isso é tremendo aqui. Você está orando a Deus, está orando ao Senhor, e você lembra que você tem alguma coisa contra alguém. Quem vai nos fazer lembrar? O Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos lembra de todas as coisas. Então você está ali orando, você está com um desejo no coração de ter relacionamento com Deus, de pedir perdão
E chega um momento na oração, você lembra que você tem algo contra alguém. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, dá para entender claramente, para a tua oração a Deus, perdoe aquela pessoa, libere perdão, e depois você continua a tua oração. E aqui novamente o Senhor Jesus ele diz, porque se você perdoar, tu recebe o perdão, se não perdoar, tu não recebe o perdão. Vejam só, meus irmãos, Deus ele aceita um coração verdadeiro e puro na sua presença. Então, por isso, meus irmãos, há uma necessidade muito grande de nós perdoarmos, pedirmos perdão, para que nós possamos receber a salvação, sermos salvos. Meus irmãos, no meio onde nós vivemos, as pessoas dizem assim, que pedir perdão é para quem é fraco. Mas diante de Deus, aquele que pede perdão, esse é o mais forte. Porque para você pedir perdão sincero, nós precisamos descer dos nossos orgulhos, descer dos nossos pedestais, precisamos descer da nossa arrogância. Ninguém pede perdão, com perdão da expressão aqui, com o narizinho empinado. Ninguém pede perdão. Porque as pessoas batem no peito e dizem assim, eu estou certo. Meus irmãos, não importa numa situação, numa discussão, alguma coisa, quem está certo, quem está errado. Isso é o que menos importa. O que importa é verdadeiramente um pedido de perdão que saia do coração, que seja verdadeiro. Então que você possa pedir perdão, mas também receber o perdão e também ser salvo diante de tudo que está acontecendo. E algo para nós encerrarmos aqui, meus irmãos, quando alguém pedir perdão para você, libere perdão. Você não perdoar é muito grave, muito grave. Você não recebe o perdão de Deus. Se alguém pedir perdão para você, e isso um dia Pedro ele perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus vai dizer 70 vezes 7. Ou seja, muitas vezes mais daquilo que nós achamos. Porque, meus irmãos, se nós pedirmos perdão 10, 20, 30 vezes para Deus, sendo sincero, Deus vai perdoar. Então não importa o que as pessoas fazem contra você, meu querido irmão, se ela pedir perdão, nós temos por obrigação como servos e servas de Deus perdoar para então recebermos o perdão de Deus e sermos salvos. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos continuar andando, alinhando a nossa vida na presença de Deus. Voltando aqui às perguntas, se eu pequei contra alguém e não pedi perdão, vou entrar no céu? Diante disso que nós vimos aqui, meus irmãos, a resposta para esta pergunta é não. Se você não pedir perdão, você não vai ser salvo. É o que nós vimos, porque a Bíblia diz, se você não liberar perdão, mas eu preciso dizer algo, você não teve como pedir perdão para aquela pessoa fisicamente, mas no coração você liberou, ok. Amém? Precisamos entender também a questão dessa pergunta. Você não pediu pessoalmente. Mas se você tem a oportunidade de pedir pessoalmente, faça. Eu entendo claramente que existem situações que você não tem condições. Você não conseguiu, por exemplo, encontrar aquela pessoa já partiu. Mas peça perdão no teu coração. Estou magoada com uma pessoa. Se eu não perdoá-la e não pedir perdão, vou ser salvo? Aqui já está a resposta. Se você está magoado, nutrindo no teu coração um ódio, e você não pedir perdão e não liberar perdão, não existe salvação. Então é necessário, meus irmãos, liberarmos perdão. Libere perdão, perdoe. Assim como Cristo nos perdoa, nós somos falhos, miseráveis pecadores, mas Cristo, ele nos perdoa quando nós somos sinceros na sua presença. Que o Senhor Deus nos guarde, nos sustente. Tenham todos um ótimo e abençoado dia na presença de Deus.
Senhor está no ar. Viva FM Light. Na rádio do seu coração.